Que homem miserável sou. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o livro de Mórmon na sua vida. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve e dá o seu like se você gostar do vídeo. Se você também gostou, compartilha com as pessoas que você ama e faça os seus comentários, que é muito importante para nós. Essa semana nós estamos estudando então segundo Nef de 3 a 5. Na verdade, são capítulos, são só 3, 4, 5, são só 3 capítulos, né? Mas eles são muito poderosos. Especialmente, né, eu gostei demais do capítulo 4, foi o que me tocou muito, lá do meio para o final do capítulo, que é o Salmo de Nef, conhecido Salmo de Nef. Talvez você já tenha ouvido falar disso, né? O Salmo de Nef. Na verdade, o Salmo é uma música, é um poema, então é uma forma poética de se expressar e Nefe ele fez isso. Outros profetas, especialmente no Velho Testamento, até no Novo temos alguma coisa, né? Como Maria também tem o Salmo lá de Maria, e no Velho Testamento tem vários, né? Então os salmos, o Salmo de Nefe ele é muito poderoso e eu aprendi muito com ele estudando essa semana. Realmente ele me tocou profundamente e eu fiquei muito impressionado com o sentimento que eu tive, né? Fiquei muito impressionado com a forma como Nefe se expressou ali no Salmo. A gente vai falar, né, eu vou falar aqui alguns tópicos, alguns versículos e citar algumas frases bem fortes que Neff colocou aqui e a gente vai aprender juntos. Eu aprendi demais. Eu já tinha lido muitas vezes, né? Mas dessa vez eu falei, bom, deixa eu olhar com outros olhos. E aí a gente consegue entender um pouco mais o que ele queria dizer e se colocar no lugar dele. Né? A gente pode achar assim, bom, Neff, né? Neff diz assim, que homem miserável eu sou, né? A gente já vai falar disso. Ele é um homem, ele era um homem como nós somos, né? Era uma pessoa como nós e passou por diversas aflições, dificuldades, provações, perseguições, enfim. Nefe teve muitas experiências que fez com que ele tivesse momentos de muita tristeza. Ele diz que ele molhava o travesseiro dele com as lágrimas dele à noite, porque ele chorava, ele sofria, ele se angustiava. Então, é muito parecido com o que a gente passa, com as dificuldades que a gente tem. Quem já não chorou, já não molhou um pouquinho o travesseiro à noite, né? Então, ele era uma pessoa como nós. Então, vamos aprender com ele os sentimentos que ele teve e como que isso pode servir de ajuda para nós. Começando lá em 2 Nef 4, versículo 16, Nef disse: Eis que minha alma se deleita nas coisas do Senhor, e meu coração medita continuamente nas coisas que vi e ouvi. Isso me tocou muito, realmente me fez pensar bastante, porque ele está dizendo aqui que ele parava para pensar e meditar nas coisas nas experiências espirituais que ele tinha tido anteriormente. Mas a palavra mais forte aqui é o continuamente. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. Continuamente nos lembrar das nossas experiências espirituais, aquelas que nós já tivemos, que nos fortaleceram, nos momentos em que a gente se sentiu forte na fé, momentos em que nós superamos provações, nos momentos em que o Senhor realizou milagres na nossa vida, em momentos em que, puxa, a gente se sentia tão forte, tão vigoroso espiritualmente, né, que as tentações, nós nos livramos da tentação, enfim. Pensar, mas é o continuamente, não é assim de vez em quando. Mas tem uma coisa importante que precisa fazer, né? Eu particularmente, penso que nós precisamos escrever. Os profetas têm ensinado isso, né? Temos que escrever as nossas experiências espirituais. Porque se eu deixar só lá na minha memória, ela vai se perdendo com o passar do tempo.
você vai perdendo detalhes importantes. Então, por exemplo, você teve uma experiência espiritual hoje, escreva o mais rápido que você puder. E aí você coloca ali os detalhes dessa experiência. Porque no futuro você vai poder reler, e no futuro não, né? Como ele disse aqui, continuamente releia as tuas experiências, releia a sua bênção patriarcal. Né? É uma coisa que a gente tem que fazer continuamente, porque isso nos mantém fortes diante das tentações, das provações, isso fortalece. O Elder Rusband, Ronald A. Rusband, né, do Quórum dos Doze, ele disse o seguinte num discurso chamado Para que não te esqueças, muito legal esse discurso, está na Liahona de novembro de 2016. Ele disse assim: incentivo vocês agora a recordarem, especialmente em tempos de crise, né, quando está ali naquele momento difícil da vida, quando o Espírito e seu testemunho eram fortes, a lembrarem-se dos alicerces espirituais que vocês construíram. Então, lembrar de tudo que aconteceu no passado, nas tuas experiências. Você fez missão de tempo integral, lembrar daqueles momentos. Lembrar dos momentos que quando você passou no templo, nos momentos em que você teve, puxa, milagres aconteceram na minha vida, um milagre, uma cura espiritual, né, foi curado ali e tal, de uma doença, ou você viu alguém ter sido curado, você participou da bênção de alguém que tenha sido curado. Lembrar-se de pessoas que retornaram, que expressaram seu testemunho e aquilo tocou o seu coração, uma aula, um discurso, enfim. Todas as experiências espirituais. Ele disse que a gente deve se lembrar disso nos momentos de crise. Então, quando você se encontrar nesse momento, faça isso. Esse foi um aprendizado para mim muito forte. Eu nunca tinha pensado nisso assim com tamanha força, porque o Neff expressando aqui e o Elder Rusband enfatizando, puxa, me fez pensar que eu preciso fazer isso mais vezes. Não só às vezes, mas constantemente, como ele falou. No versículo 17 a 19, Neff disse: não obstante, apesar da grande bondade do Senhor, mostrando-me grandes e maravilhosas obras, meu coração exclama: ó, que homem miserável sou. Sim, meu coração se entristece por causa da minha carne. Minha alma se angustia por causa das minhas iniquidades. Estou cercado por causa das tentações e pecados que tão facilmente me envolvem. E quando desejo alegrar-me, meu coração geme por causa de meus pecados. Não obstante, sei em quem confiei. São palavras bem, frases fortes, né? E eu fiquei pensando nisso, mas de fato, é isso que a gente vive, é isso que a gente passa na nossa vida, não é verdade? Eu já me senti miserável, diversas vezes eu já me senti assim. Não no sentido de me deixar abater por ser miserável, vamos dizer assim, né? Sempre, né? Eu sou miserável, eu não valho nada, o senhor, eu não significo nada, não sou. Não é isso, não é questão de baixa autoestima, não estou falando disso. Eu estou dizendo da gente comparar o amor que o Senhor tem e o sacrifício que o Salvador fez por nós, que é a maior demonstração de amor do Pai e do Filho, foi o grande sacrifício expiatório de Jesus Cristo, é a maior demonstração de amor. Poxa, o que eu estou fazendo para valorizar esse amor? O que eu tenho feito para valorizar esse amor? Quais as atitudes que eu tomo, as coisas que eu penso, que eu falo, será que eu estou valorizando esse amor? Então isso me faz muitas vezes me sentir miserável. E nas minhas orações eu falo muitas vezes para o Senhor. Na verdade, quase todas as minhas orações eu falo isso, que o Senhor me perdoe por ser tão fraco, por não reconhecer tanto, né? Não ser tão grato, não demonstrar tanto o meu amor por Ele, pelo amor que eu tenho por Ele ser tão infinitamente pequeno diante do amor que Ele tem por mim. E isso
de certa maneira, é bom para mim. É bom para que eu me sinta assim, para que eu reconheça o quanto o Senhor me ama. Então, lembre-se disso, né? O Senhor ama você, o Senhor conhece você pelo seu nome, o Senhor está preocupado com você e Ele está sempre disposto a te ajudar. E eu sei que às vezes a gente se sente assim, miseráveis, né? A gente se sente cercado pelas tentações, que elas nos envolvem, né? O nosso coração geme muitas vezes por causa dos nossos pecados, dos nossos erros. E está tudo bem. E isso faz parte, e o Senhor sabe. E é bom que a gente se sinta assim, sabe? Mas se sinta assim naquela hora da oração, na hora que a gente está conversando com Ele, é, mas não com as coisas da vida. Puxa, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu nunca vou conseguir pagar ao Senhor tudo que Ele me faz. Você não precisa pagar nada, Ele não está exigindo nada disso. Ele só quer que a gente seja obediente aos seus mandamentos. A maior demonstração de amor que a gente pode ter pelo Senhor é guardar os seus mandamentos. Então, por que Nef estava se sentindo miserável? Porque ele se sentia rodeado pelas tentações e ele se sentia, às vezes, envolvido por elas. E ele fala, puxa, por que eu me sinto assim? Eu não quero me sentir envolvido pelas tentações. Eu não quero, eu quero amar o Senhor de todo o meu coração e demonstrar meu amor por Ele, por tudo que Ele faz por mim, por tudo que Ele já fez por mim e por tudo que Ele ainda vai fazer. Só que nós somos fracos, né? E nós somos miseráveis, né? Como o próprio Nefe disse. Então, mas tudo bem a gente se sentir assim, para que nós possamos ficar mais perto do Senhor e falar, puxa, eu preciso melhorar, eu preciso mudar as minhas atitudes, eu preciso ser mais grato ao Senhor, eu preciso demonstrar mais o meu amor por Ele, sendo obediente e amando o meu próximo, cumprindo esses dois grandes mandamentos. Então, é isso que a gente precisa fazer. Então, o Elder Rusban também, de novo aqui, mas num outro discurso, ele disse assim, As Coisas de Minha Alma, né, o nome do discurso, As Coisas de Minha Alma, de outubro de 21, muito bom discurso também. Ele disse assim, dentre outras coisas, ele falou, amar a si mesmo. Esse princípio, amar a si mesmo, é desafiador para muitas pessoas. Não é curioso pensar que amar a nós mesmos parece ser mais difícil do que amar ao próximo? Então, às vezes, a gente se sente assim, né? Eu queria trazer esse sentimento e tentar mostrar que o que Nefe estava sentindo, aquela tristeza, era algo bom. Porém, nós não podemos deixar de amar a nós mesmos por causa desses sentimentos. A gente não pode. Nós precisamos continuar amando, porque o Senhor quer que nós amemos a nós mesmos. Mas ele continua, Elder Rusban, ele disse assim, contudo, o Senhor disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele valoriza, olha só essa frase, ele valoriza a divindade que existe dentro de nós e devemos fazer o mesmo. Então o Senhor valoriza a gente. Ele diz que o valor da alma, lembra lá em Doutrina e Convênios, na seção 18, no versículo 10, né? O valor das almas é grande à vista de Deus. Então você tem muito valor para Ele. Mas muito valor. Você não tem ideia, eu não tenho ideia do tamanho do valor, mas nós temos. Quer dizer, o Salvador, ele morreu por você, ele se sacrificou por você. Então, o amor que ele tem por você é imenso. Então, por causa desse sacrifício grandioso, você tem muito valor para ele. Então, você também precisa se valorizar. Isso é importante. O fato de Nefe dizer que ele se entristecia por ele mesmo, por ele se sentir atraído pelo pecado, o fato dele se sentir miserável diante de tamanho amor que Deus tem por ele, que as coisas que o Senhor fazia por ele, todas as experiências espirituais que ele teve, tá tudo bem, não tem problema. Né, a gente pode se sentir um pouco assim, mas isso não significa que nós devamos deixar de nos amar, de nos valorizar, porque o Senhor nos valoriza. Então, se você não se valorizar, você também está errando.
E o Senhor não vai ficar feliz, porque Ele tem em você um grande valor. Independentemente da sua vida, do que você tem feito, o Senhor te ama. Então você precisa se amar também, porque Ele valoriza isso. Se Ele valoriza isso, você também deve valorizar a si mesmo. Olha o que ele diz mais. Quando nos sentimos oprimidos por nossos erros, por nossas tristezas, por sentimentos de inadequação, por decepções, pela raiva ou pelo pecado, o poder da expiação do Salvador é, por desígnio divino, uma das coisas que elevam a nossa alma. Olha só que legal. Então, às vezes a gente se sente, por causa dos nossos erros, ele falou das tristezas, sentimentos de inadequação, de decepções, raiva, ou mesmo pelo pecado. Ele está dizendo assim, que o poder da expiação do Salvador é, por desígnio divino, uma das coisas que elevam a nossa alma. Então, isso é importante lembrar, né? Quando você se sentir assim, pequeno, abatido pelas tristezas, pelos sentimentos de inadequação, decepção, raiva, pelo pecado, enfim, lembra do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Lembra do amor que o Pai Celestial tem por você, dando o Filho dele em seu favor. Então, é individual. Quando você orar, nas tuas orações, lembra de ser grato ao Senhor por Cristo ter expiado por seus pecados. Porque às vezes a gente ora assim, obrigado, Senhor, sou grato, Senhor, pela expiação de Jesus Cristo que morreu por todos os nossos pecados. Tudo bem, se a gente for fazer uma oração em público, você pode dizer isso. Mas se você estiver orando individualmente, fala de você. Fala que Cristo expiou por seus pecados, especificamente seus pecados. Lembra disso, para que então você valorize mais o que o Senhor faz por você e você aumente o seu sentimento de amor por você mesmo também. Do versículo 20 ao 26, Nefe disse, meu Deus tem sido meu apoio. Encheu-me com seu amor até consumir minha carne. Eis que ele ouviu meu clamor durante o dia e deu-me conhecimento por meio de visões durante a noite. Estou aqui agora, Nefe começa a relatar as experiências espirituais que ele teve, né? Puxa, tantas coisas o Senhor fez por mim, né? Durante o dia, eu ousadamente, né? Achei legal essa palavra. Durante o dia, eu ousadamente lhe dirigi fervorosa oração. Sim, elevei a minha voz e anjos desceram e serviram-me. E sobre as asas de seu espírito, meu corpo foi arrebatado até montanhas muito altas. E meus olhos contemplaram grandes coisas, sim, demasiadamente grandes para o homem. Fui, portanto, proibido de escrevê-las. Então, se vi coisas tão grandes, e se o Senhor, em sua condescendência para com os filhos dos homens, visitou os homens com tanta misericórdia, por que, pois, deveria meu coração chorar e minha alma padecer no vale da tristeza, e minha carne definhar, e minhas forças diminuírem por causa de minhas aflições? Olha que bonito isso, né? Então ele está dizendo, olha, puxa, o Senhor fez tantas coisas por mim, e isso é legal da gente lembrar, né? A gente falou no início, lembrar das experiências espirituais, lembrar das grandes coisas que o Senhor tem feito na sua vida, das bênçãos que ele tem derramado sobre você. Então Nefe começa a descrever, né, quanta coisa ele viu, quantas experiências espirituais ele teve, e aí ele fala, por que o meu coração vai chorar? Por que a minha alma vai padecer no vale da tristeza? Olha que interessante. E minha carne vai definhar, e minhas forças vão diminuir por causa das minhas aflições. Não, eu não vou deixar isso acontecer. Então, ele começa a falar das coisas que, puxa, eu sou tão miserável, eu faço tanta coisa, eu fico envolvido pelo pecado, enfim, ele começa a dizer isso, mas depois ele fala, puxa, mas o Senhor tem me abençoado tanto. Por que eu vou ceder? Por que eu vou ficar triste? Por que eu vou me sentir pequeno? Por que eu vou... Não, eu vou em frente, porque o Senhor está comigo, Ele me abençoa.
Então, isso é muito importante. Esse jogo de sentimentos que Neff coloca aqui, ele é importante que a gente tenha também. Nos momentos de que a gente está ali orando, expor ao Senhor a nossa nulidade, né? Como a gente é pequeno, como a gente é fraco, como a gente é tão se deixa tão envolver pelos pecados que estão à nossa volta, mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar totalmente triste e, puxa, eu vou me afundar na tristeza porque eu não consigo, eu estou tentando, eu tenho uma coisa, um espinho na minha carne que eu não consigo vencer, eu vou desistir. Não, nunca. Nunca desista, sabe por quê? Porque o Senhor nunca vai desistir de você. Nunca vai. Enquanto você estiver aqui, Ele nunca vai desistir de você. Então não desista. Não desista de você mesmo. Aí o Elder Anderson, Neil Anderson, ele disse num discurso chamado Lembranças Espirituais Determinantes, muito legal esse discurso, está na Liahona de maio de 2020. Ele falou o seguinte: além da orientação pacificadora que recebemos do Espírito Santo de tempos em tempos, Deus assegura a cada um de nós, de forma poderosa e muito, muito pessoal, que Ele nos conhece e nos ama e que está nos abençoando especificamente e abertamente. Olha só, isso é importante a gente lembrar. Deus assegura a cada um de nós, de forma poderosa e muito pessoal, que Ele nos conhece e nos ama. E que está nos abençoando específica e abertamente. Então, em nossos momentos de dificuldade, o Salvador traz experiências de volta à nossa mente. Olha que legal. Então, quando a gente está passando por dificuldade, problemas, aflições, seja o que for, muitas vezes o Senhor traz pelo Espírito na nossa mente, faz a gente lembrar daquelas experiências, daquelas coisas que a gente estava passando. Vocês podem pensar a respeito de suas lembranças espirituais desta maneira: trilhamos nosso caminho ao longo da vida em constante oração, com uma determinação de guardar nossos convênios e com o dom do Espírito Santo. Olha só agora, quando as dificuldades pessoais, as dúvidas ou o desânimo escurecem nosso caminho, ou quando as condições do mundo que estão fora de nosso controle fazem-nos duvidar do futuro, as lembranças espirituais determinantes do nosso livro da vida são como pedras luminosas que ajudam a clarear o caminho adiante, assegurando-nos de que Deus nos conhece, que Ele nos ama e que mandou o seu Filho Jesus Cristo para nos ajudar a voltar para casa. Sensacional, né? Essa citação dele. Então, vamos nos lembrar. Por isso que você deve escrever as suas experiências. Quando você se sentir abatido por tristeza, dificuldade, provação, tentação, seja lá o que for, se lembra de alguma coisa. Então, esse aqui é agora. Esse foi um aprendizado forte que eu tive. Quando você se sentir tentado, vamos falar de tentação, pode ser outra aflição, pode ser qualquer outra coisa, mas vamos pegar a tentação, né? Quando você se sentir tentado e quando você estiver envolvido por ali o pecado está se aproximando e você está ficando, né, até apavorado e você não quer fazer aquilo de errado e aquilo vem com tamanha força, lembra de alguma experiência, talvez a mais forte que você já teve na sua vida, na maior experiência espiritual que você já teve, o momento que você se sentiu mais forte na fé. Lembra disso naquela hora. Então tenha sempre na lembrança, sempre na sua cabeça. Quando a tentação vier, se lembra daquela experiência, do sentimento que você teve naquela hora, da força que você desenvolveu, que você teve naquela hora e que te ajudou. E aí o que vai acontecer?
esse sentimento será resgatado na hora da tentação. E você vai conseguir se livrar dela. É uma forma poderosa de ajudar você a se livrar das tentações. Foi o que eu aprendi. E eu vou começar a aplicar. Eu aprendi agora isso. Eu vou começar a aplicar na minha vida. Versículo 27 a 28, ele continua. E por que eu cederia ao pecado por causa da minha carne? Sim, por que sucumbiria a tentações para que o maligno tivesse lugar em meu coração a fim de destruir minha paz e afligir a minha alma? Por que estou irado por causa de meu inimigo? Desperta, minha alma. Não te deixes abater pelo pecado, regozija-te, ó meu coração, e não dê mais lugar ao inimigo de minha alma. Então esse é o sentimento que ele tinha, né? Por que eu vou ceder ao pecado, né? Poxa, eu vou deixar o maligno dominar, entrar no meu coração, afligir minha alma, tirar minha paz? Pensa nisso, poxa, se você for pecar, quando você for tentado, um vício que você tem, seja lá o que for, e você começar a ser atraído para realizar aquilo naquela hora, aquela coisa errada, pensa nisso. Por que eu vou ceder? Por que eu vou tirar minha paz? Por que eu vou afligir a minha alma? Por que eu vou mutilar a minha alma? Não vou deixar isso acontecer. E ele fala: desperta, acorda. Não deixa isso acontecer com você. Não dê mais lugar para o inimigo da sua alma. E aí o Elder Holland falou, puxa, uma citação muito legal, ele disse assim, quando enfrentamos tentações, o discurso dele chama Não Dar Mais Lugar ao Inimigo de Minha Alma. Também recomendo que você leia, está na Liahona de maio de 2010. Quando enfrentamos tentações, devemos declarar como o jovem Nefe fez ao enfrentar as dele. Não darei lugar ao inimigo de minha alma. Podemos rejeitar o maligno. Agora vem uma frase importante, ó. Se quisermos isso de modo suficientemente sincero e profundo, aquele inimigo pode e vai ser repreendido pelo poder redentor do Senhor Jesus Cristo. Então veja, se você se coloca nessa posição, né? Ó, eu não quero pecar, eu não vou, eu me lembro, e você começa a se lembrar das experiências espirituais que você já teve. Aquilo vai fortalecendo a sua alma e aí ele falou, né, que o Senhor vai te ajudar. Nessa hora, ele vai repreender, olha só, repreender o inimigo da sua alma. É forte e é real, é poderoso. E Nefe, ele vai falar diversas vezes aqui, até eu não vou ler todo o Salmo, né? Nós não temos tempo para isso, mas todo o Salmo ele é maravilhoso e ele nos fortalece. Ele me ajuda e ele tem ajudado, e tenho certeza que vai ajudar você a chegar, a alcançar essa maravilhosa forma de vencer a si mesmo, de se colocar numa posição estratégica até, vamos dizer assim, né? Espiritualmente falando, né? Puxa, a tentação vem, qual a estratégia que eu vou usar? Me lembrar das experiências espirituais que eu já tive. Me lembrar dos sentimentos de força que eu já tive. Me lembrar dos momentos em que eu era forte e que eu vencia e que eu me sentia realmente forte espiritualmente. Tem uma citação que eu queria terminar aqui, que diz assim, Elder Allen D. Haney, ele fez um discurso chamado Lembrar-nos daquele em quem confiamos, na Liahona de novembro de 2015. Ele disse assim, irmãos e irmãs, caso se sintam desanimados, ou perguntem a si mesmos se podem sair do buraco espiritual que cavaram, por favor, lembre-se de quem está entre nós e a justiça, que é cheio de compaixão pelos filhos dos homens, que tomou sobre si nossas iniquidades e transgressões e satisfez as exigências da justiça. Em outras palavras, assim como Nefe fez ao duvidar de si próprio, simplesmente lembre-se daquele em quem confiaram. Sim, Jesus Cristo. E então
arrependam-se e vivenciem novamente um perfeito esplendor de esperança. Então é maravilhoso lembrar-se de Cristo nos momentos em que você for tentado. Lembrar-se das experiências espirituais que você teve quando foi tentado. Eu queria encerrar aqui contando uma experiência. Nós tivemos o acampamento dos jovens agora no carnaval aqui, na minha estaca. Eu sou presidente dos rapazes da estaca e nós tivemos um acampamento simplesmente maravilhoso, assim, no sentido espiritual, como o senhor esteve lá com a gente, né? E houve uma reunião de testemunhos para a gente finalizar o acampamento. E aí todos os jovens, não todos, mas os jovens começaram a vir a prestar seu testemunho. Nós abrimos ali aquele tempo, vários jovens foram lá e prestaram seus testemunhos. E aí chegou um determinado momento, eu falei, olha, agora então nós vamos somente ouvir os testemunhos dos que estão... Tinha um banco assim atrás, estava ao ar livre, né? A gente estava ao ar livre, puxa, um dia lindo, as árvores faziam uma grande árvore, fazia uma sombra, e os jovens estavam ali, os líderes também, nós estávamos ouvindo os testemunhos. E aí tínhamos um banco, e aquele banco então foi ocupado pelas pessoas, pelos jovens que iriam prestar testemunho. Aí chegou um determinado momento, tinha que acabar a reunião, eu disse, a gente só vai ouvir os jovens que estão sentados aqui. Legal. Aí todo mundo prestou testemunho, o presidente da estaca prestou o dele, a presidente das moças da estaca também. E aí chegou a minha vez de eu ia prestar o testemunho e encerrar a reunião. Mas, enquanto o presidente da estaca falava e a presidente das moças da estaca falava, eu estava olhando assim para os jovens e aí eu tive um sentimento forte que deveria convidar um rapaz, um menino de 14 anos de idade. Eu senti, o Senhor falou assim claramente para mim, eu quero que esse jovem preste o seu testemunho. Eu quero ouvir, e ele falou o nome do jovem na minha mente. Eu não vou falar o nome dele aqui porque eu não pedi autorização para ele para falar. Mas ele me disse, o Senhor me disse o nome dele na mente. Ele disse, eu quero que o nome, né, daquele jovem, eu quero que ele preste o testemunho dele. E aí então, antes de eu terminar, eu convidei ele para vir prestar o testemunho. E ele começou a chorar muito. E aí ele veio e prestou o testemunho dele. O testemunho dele foi muito poderoso, foi muito forte. Porque até então ele não tinha tido uma experiência espiritual que ele ganhasse um testemunho forte do Evangelho de Jesus Cristo. Ele contou que ele foi um dos jovens escolhidos para dar uma aula para os mestres. E ele deu a aula e ele disse que naquela aula ele sentiu um espírito forte, em que ele ganhou o seu testemunho. E depois ele continuou falando, né? E dizendo que ele sabia que o Senhor o amava. Né? E que ele amava também o Senhor, enfim, ele prestou um testemunho muito poderoso que muitos de nós choramos. E ele se sentou, e depois da reunião eu fui conversar com ele. E eu falei para ele, puxa, esse é mais um testemunho que você ganhou hoje. Porque eu não tinha nenhuma ideia, nem pensava em nada de te convidar. Já tinha acabado a reunião, não tinha extrapolado o tempo. Mas o Senhor falou comigo. E ele falou o seu nome para mim. E ele disse para convidar você para falar. E aí você ouviu e veio. Então esse é um testemunho de que o Senhor conhece você e Ele te ama. E aí choramos, nos abraçamos e tudo bem. No dia seguinte, alguns dias depois, agora ontem na verdade, eu conversei com a mãe dele. E a mãe dele me disse que ele se sentia um pouco inadequado, ele se sentia um pouco com a autoestima baixa, ele sentia que talvez ele não fosse reconhecido, que talvez ele não fosse lembrado pelo Senhor antes. Mas depois dessa experiência, ela me contando que ele chegou em casa, ele disse para ela, ele falou, eu sei, agora que o Senhor me conhece, que Ele me ama e que Ele está preocupado comigo, porque eu sei que Ele me chamou.
naquele dia para prestar o testemunho. Então, eu queria dizer para você que está me ouvindo agora, que você saiba que o Senhor ama você, que o Senhor derramou o seu santo sangue sobre a terra por sua causa. Por isso, a gente deve fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para amar o Senhor guardando os seus mandamentos. Nós devemos amar o Senhor sendo gratos. Temos que amar o Senhor servindo ao nosso próximo. E lembre-se, estas experiências, as experiências espirituais que você tem na sua vida, escreva as suas experiências e releia as suas experiências. E pegue uma experiência. Essa é uma estratégia de Deus, que eu estou dizendo para você que está me ouvindo agora. Essa é uma estratégia de Deus que foi ensinada por Nefe. Quando você se sentir tentado, quando você se sentir provado, quando você se sentir enfraquecido, lembre-se de uma experiência espiritual que tocou o seu coração profundamente. E aí então a tentação vai embora. O Senhor vai expulsar aquela tentação da sua frente. Você vai se sentir fortalecido nas suas provações. Você vai sentir alegria na sua tristeza. Você vai se sentir adequado quando você se sentir inadequado. Então, lembre-se das experiências e tenha experiências. Tenha experiências todos os dias. Tenha experiências ao estudar as Escrituras. Tenha experiências ao orar, ao ir ao templo, a ir nas reuniões da igreja no domingo. Tenha experiências servindo e amando as pessoas. Te vejo no próximo vídeo.